Meus alunos do sexto A, é um prazer revê-los, ainda que de forma virtual. Espero poder contribuir um pouco mais com o aprendizado dos senhores, lembrando aos senhores que a faculdade já determinou a avaliação AA. Eu vou estar disponibilizando o tema, né, e a forma de entrega para a Débora repassar aos senhores. Né, o tema do trabalho vai ser um trabalho, obviamente, não temos condições de estarmos aí pessoalmente, mas será um trabalho, esse trabalho será feito individualmente, não vai ser em grupo, individualmente, e eu vou recebê-los pela internet. Eu vou passar depois o contato do meu e-mail certinho para que a Débora disponibilize aos senhores. Que aí eu vou ter que corrigi-los, obviamente, e lançar nota na plataforma. Então vai ser a prova A, tá? O instrumento da avaliação AA foi aquele trabalho que nós passamos. Agora, a prova, eu vou efetivamente elaborar algum tema, vou passar aos senhores através da Débora e os senhores terão que entregá-los entre 10 e 15 de maio. O período, deixa eu só confirmar aqui, mas salvo engano, o período de entrega vai ser entre 10 e 15 de maio. Tá? Só um minutinho só que eu vou verificar aqui. Mas salvo engano, é isso mesmo, 10 e 15 de maio. Deixa eu ver aqui, doutora Ossana. Aqui. Tá. 11 a 15 de maio. Então esse vai ser o período de recebimento, de 11 a 15 de maio. Mas depois eu passo certinho por escrito no WhatsApp para a Débora vai encaminhar no grupo e é prova. Se não entregar, fica com apenas a nota do instrumento. Tá? Então agora não é mais brincadeira, aí é prova, vai ser avaliação AA de 11 a 15 de maio, tá bom? Eu vou também definir o trabalho, obviamente, em cima do tema que nós estamos vendo, que são crimes contra o patrimônio. Não tenho dúvida, o trabalho vai ser em cima desse tema aí, eu não vou trazer nada diferente disso daí, tá bom? Então, para acalmá-los aí, porque muitos estavam me perguntando, professor, e a nota, eu falei, calma, vai Corinthians, né? Então calma, tudo vai se encaixar e a gente vai terminar o semestre aí em paz e se Deus quiser o segundo semestre serão aulas presenciais, todo mundo em sala, vocês no caso estarão no sétimo semestre, com fé em Deus, sétimo semestre, já estarão no quarto ano, graças a Deus, e é isso, né? Nós brasileiros nos amoldamos aos problemas, né? A gente consegue resolver tudo da melhor maneira possível, porque somos um povo bom, somos mal administrados, temos maus governantes, mas somos um povo bom, então eu acho que é por isso que Deus nos abençoa tanto, um povo caridoso, um povo que procura ajudar uns aos outros, né? Claro que temos exceções em todos os lugares, mas no geral um povo bom, tá bom? Então, feitas essas considerações, nós vamos continuar a matéria aqui. Hoje nós vamos começar a falar do artigo 172, a chamada duplicata simulada. Lembrando aos senhores que nós estamos no capítulo do estelionato e outras fraudes. Então tudo aqui é subtipo do estelionato, é uma espécie própria de estelionato. O estelionato lá do caput, o estelionato com seus incisos, até os 6, o estelionato contra idoso, pessoas deficientes mentais, pessoas que têm menores de idade, que são uma espécie de estelionato que é qualificada, a pena é dobrada, né, uma forma majorada de pena do estelionato. E agora temos a duplicata simulada, que nada mais é que um estelionato comercial, né? Um estelionato que, em regra, é praticado por comerciantes, por empresários que emitem nota fiscal com fatura de duplicata e etc. E diz lá o artigo 172, emitir fatura duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida em quantidade ou qualidade ou ao serviço prestado. Então aqui é uma fraude, uma duplicata ela é emitida sem corresponder ao que foi vendido. A nota é elaborada e não condiz com aquilo que foi vendido, com a mercadoria, nem quantidade nem qualidade com a mercadoria que efetivamente foi negociada. Tá? Isso é uma burla, em regra, para efetivamente fraudar até cofres públicos. Um exemplo maior que eu dou da duplicata simulada, e os senhores vão ver que interessante. O empresário ele tem uma empresa, e aí ele vai com a empresa, e ele tem vários
devedores, efetivamente, que compram da empresa dele. Isso é uma prática normal, uma prática comercial. E aí ele, para facilitar a vida, ele emite duplicatas para essas pessoas. Então ele facilita em 30, 60, 90, 120, algumas empresas até um pouco mais. Eles fazem duplicatas e aquelas duplicatas são sacadas. Como elas são sacadas? Elas são efetivamente cobradas na época própria, sob pena de protesto no cartório de protestos. Então, o que esse empresário faz? Durante a vida inteira dele, ele trabalhou dessa forma, para vocês entenderem o que é esse crime do artigo 172. Vamos colocar como exemplo a Viviane. Viviane tem uma empresa de transportes que está funcionando. E ela tem as empresas que utilizam os transportes da empresa dela. E ela pode emitir faturas duplicatas para que essas empresas paguem parceladamente. Hoje é mais comum um boleto, mas ainda tem empresas que trabalham com duplicatas, porque duplicata é um título de crédito extrajudicial. E aí é normal isso, ela está lá fazendo o trabalho, só que a empresa, claro, se Deus quiser isso não vai acontecer com a empresa dela, mas no meu exemplo anterior, a empresa do indivíduo começa a andar mal das pernas, começa a ficar ruim, começa a ter problemas, começa a ter dificuldades financeiras. E aí o que ela faz? Ela pega e os devedores que ela tinha, eles param de comprar da empresa dela. Então ela não tem mais recebíveis daquelas empresas. Mas ela continua com o cadastro completo da empresa, com todos os dados. Ela emite então duplicatas frias, que é a chamada duplicata simulada, como se ela tivesse feito negócios com aquelas empresas. E ela pega essas duplicatas e vai ao banco, que ela tem um crédito, é uma empresa grande, sempre trabalhou com banco, e o banco antecipa os recebíveis, cobrando uns juros, claro, mas antecipa o valor daquela duplicata. Porque pro banco, aquela duplicata é legítima. O banco acredita que aquela duplicata é de uma negociação correta, uma negociação legal. E o banco antecipa aquele pagamento para a empresa, no exemplo da Viviane, por exemplo, né? Só para nós pontuarmos. E aí, o que acontece? Se efetivamente, antes do vencimento, ela conseguir resgatar a duplicata e pagar lá o valor para o banco, sem problema nenhum. Não é que sem problema nenhum, o crime já ocorreu, porque o crime ele é um crime instantâneo. A partir do momento que ela é colocada em circulação, já houve o crime. Aí não se discute mais a tentativa. Uma vez que ela foi colocada em circulação, o crime já está consumado. Só que não teria notitia criminis na delegacia, por quê? Porque olha só, imaginemos que ela não conseguiu resgatar. Eu estou dando o exemplo que ela resgatou, mas imaginemos que ela não conseguiu resgatar. Não conseguindo resgatar, o que vai acontecer? O banco vai mandar a protesto aquela duplicata. E aí, quando o banco manda a protesto duplicata, a primeira providência do cartório qual é? Notificar o devedor, o suposto devedor, sob pena de negativar-lhe o nome em até 72 horas. Ele tem um prazo lá, em regra, de 72 horas para efetuar o pagamento, mais as custas do cartório e retirar aquela duplicata simulada. Aí a empresa Parafusos Rondônia recebe a notificação, peraí, mas eu não faz tempo que eu não faço negócio com essa transportadora, como é que ela tá? Como é que tem um título meu cobrado? Manda o financeiro dela dar uma verificada, fala, não, senhor, realmente não temos negócio nenhum já há muitos meses. Então ele percebe que a duplicata é simulada. Ele entra em contato com o banco, fala, olha, eu não reconheço a duplicata, o banco fala, olha, infelizmente a duplicata tem o aceite e nós vamos protestá-la. E aí ele vai à delegacia e faz o boletim de ocorrência. Aí se descobriu a fraude, se descobriu o crime. Porque do contrário, se ela conseguisse pagar a duplicata, resgatar a duplicata antes do vencimento, não iria a cartório. Não indo a cartório, a parte que foi usada sequer saberia, apesar do crime estar consumado. Diz lá então, o artigo 172, ele tem como pena detenção de 2 a 4 anos e multa. Então a pena já é uma pena relativamente severa, não cabe aqui a Lei 9.099, nem cabe no 61, que se a pena máxima teria que ser igual ou inferior a 2 anos, nem cabe no artigo 89, porque a pena mínima não é igual ou inferior a 1 ano. Então não cabe a Lei 9.099. Só para curiosidade, os senhores têm ouvido falar muito do pacote anticrime, eu até disponibilizei para a turma,
Para o pacote anticrime, aqui se enquadraria, porque a pena mínima é inferior a 4 anos. Então, o promotor poderia, lá pelo artigo 28A do Código de Processo Penal, quem tiver curiosidade, é enorme o artigo, dei uma lida lá, artigo 28A do Código de Processo Penal. Quem tiver interesse, dê uma lida lá, que é a matéria que vocês terão no 4º ano, tá? A matéria que vocês terão de processo penal no 4º ano. Tá? Lá mais ou menos para essa época do 4º ano, no caso de vocês seria outubro mais ou menos, mais ou menos outubro, vocês terão essa matéria de processo penal. Então, para o 4º ano, para a matéria que vocês vão ver, existe a probabilidade agora de uma proposta de não persecução penal, né? É PNPP, proposta de não persecução penal, ou ainda, como dizem outros doutrinadores, ANPP, Acordo de Não Persecução Penal, que é efetivamente para eliminar a possibilidade do indivíduo ser condenado, de ter um processo contra ele. O promotor faz uma proposta, ele aceita a proposta, confessa que praticou o delito e ele cumprindo aquilo, ele não terá um processo, não será condenado e não ficará com mácula nenhuma. Não cumpriu, o processo é reaberto, é dado a ele ampla defesa, o contraditório normal, tá bom? Mas para a Lei 9.099, não tem vigência aqui. Pena mínima de 2, pena máxima de 4. O parágrafo único, ele diz o seguinte: nas mesmas penas incorrerá aquele que falsificar ou adulterar a escrituração do livro de registro de duplicatas. Então aqui ele equivale à conduta de quem faz uma duplicata falsa, aquele que no livro de controle de entrada e saída de duplicata, que é obrigatório, chama-se livro contábil. Muitas empresas grandes têm na própria escrituração da empresa, já no RH, lá no departamento comercial, no financeiro. Mas tem empresas pequenas que contratam contabilidades externas e o livro contábil fica lá. Mas esse livro contábil, ele é um livro oficial e ele não pode ser rasurado, não pode ser suprimido, não pode ser extraviado, etc. Tá? Então quem rasura, quem efetivamente falsifica, quem adultera esse livro, é como se tivesse falsificado a duplicata. A pena é a mesma, de 2 a 4 anos. A objetividade jurídica desse delito é a garantia da inviolabilidade do patrimônio, porque apesar de ser crime de estelionato e outras fraudes, ainda estamos falando de crimes patrimoniais, é o lesa patrimônio, e aqui também a objetividade jurídica é a garantia da inviolabilidade do patrimônio, tá? Sujeito ativo, qualquer pessoa que emite a fatura, a duplicata ou a nota de venda. É um crime comum, porque qualquer pessoa da empresa pode emiti-la, tanto o funcionário responsável, quanto o dono, quanto o contador, tá? Mas em regra são crimes praticados por empresários. A vítima aqui é quem realiza o desconto da duplicata, no caso, o primeiro exemplo, o banco, tá? Ou ainda o sacado, o comprador, porque tecnicamente o comprador não comprou nada, ele não usou os serviços, então ele é vítima, porque usaram o nome dele numa fraude, da qual ele não participou, tá certo? O elemento subjetivo do tipo é o dolo, não existe crime de falsificação da forma culposa. Ninguém falsifica por negligência, imprudência ou imperícia. Se falsifica por dolo. Dolo direto, quando o indivíduo quer, ou dolo eventual, quando ele assume o risco da produção. Nesse caso aqui é um dolo até eventual, porque ele faz o negócio, ele assume o risco e tenta resgatar a duplicata. Se não conseguir resgatar, o crime virá à tona, porque o crime já foi praticado lá atrás. Tá? Muito cuidado para isso. Ó. Consumação. Com a simples, já havia falado, vou só repetir, com a simples e efetiva colocação da duplicata em circulação, independentemente do prejuízo. Portanto, é um crime formal. Então, basta colocá-la em circulação, ainda que ao final não cause prejuízo, já está configurado o delito. Por isso que eu falei que mesmo que efetivamente ele vá lá no banco, ela vá lá no banco, resgate a duplicata, pague para o banco o valor que o banco antecipou, não houve prejuízo financeiro, tá? Mas não é por isso que o crime não ocorreu, porque é um crime formal. Não há necessidade da prova do dano. Crime formal, tá certo? A consumação, então, nós já falamos. E como eu falei que ele só se consuma com a simples colocação em circulação, independente de prejuízo ou não, a tentativa
ela é inadmissível. Ou se coloca a duplicata em circulação e há o crime, ou se deixa dentro da gaveta e não há crime. O crime só ocorrerá quando ela for circulável, porque um dos requisitos dos títulos de crédito é a circulabilidade, tá? Se ele não tiver liquidez e circulabilidade, ele não é título de crédito. Então, por isso que efetivamente se exige a conduta de colocá-lo em circulação. Não sendo colocado em circulação, não há o que se falar aqui efetivamente da forma tentada, porque não há tentativa nesse delito. É o chamado crime unissubsistente. Uma única conduta configura o delito. Em relação ao delito de duplicata simulada, é isso que eu tinha que passar para os senhores. Entendam que é um delito comum. Os senhores talvez não tenham ouvido falar na vida sobre ele, porque talvez não lidam diretamente com a parte empresarial, mas os empresários da sala e quem efetivamente trabalha com comércio vai lembrar, vai saber do que eu estou falando, porque é um caso, infelizmente, comum. Muitas empresas aí com dificuldades financeiras acabam burlando nesse sentido e acabam cometendo delito. Eu tive, inclusive, posso citar porque foi um caso público, eu fiz a defesa na época do dono da empresa Brumate, que eles tinham uma empresa de lajes lá na região do Lavras. E eu fiz a defesa porque eles eram acusados de duplicata simulada. No final eu acabei resolvendo lá tudo, deu tudo certo, mas eu os defendi lá no processo crime por esse delito do artigo 172, a chamada duplicata simulada. Tá bom? Agora nós vamos falar do artigo 173, do chamado abuso de incapazes. Olha que interessante, abuso de incapazes. Aqui o incapaz não é o incapaz sexual. Entendam, quando se fala em abuso de incapaz, já se pensa que houve sexo, houve ato libidinoso, diverso da conjunção carnal, ou qualquer ato sexual. Sim, isso também é uma forma de abuso de incapaz, que aí se intitularia inclusive como estupro de vulnerável, que vocês vão ver lá no artigo 217A, no 4º ano. Tudo bem? Mas não é o caso aqui. Aqui é abuso de incapaz, mas da incapacidade menor de idade, tá? Da incapacidade do indivíduo que efetivamente é menor de idade e o indivíduo se aproveita da inexperiência, da paixão, da inexperiência do menor, da paixão, da alienação ou debilidade mental, porque a pessoa também é incapaz, tá? Induzindo qualquer um desses a praticar atos ruinosos para o seu patrimônio. Porque às vezes tem pessoas que são menores de idade, mas eles têm patrimônio, tá? Que às vezes ganham mesada e vão juntando dinheiro, às vezes o pai dá uma conta própria para ele efetivamente movimentar, com a anuência, obviamente, do pai, um cartão de crédito para controle. Então o legislador, ele vislumbrou essa possibilidade. Um louco de todos os gêneros, apesar de louco de todos os gêneros ou debilidade mental, ele pode, por exemplo, ser herdeiro, tá, de uma morte de um ente querido e ele ter o patrimônio dele, o quinhão dele. Então esse tipo penal ele veio justamente para defender essas pessoas, não no cunho sexual, mas no cunho financeiro e patrimonial. E eu vou dizer o que diz para os senhores o crime de abuso de incapaz ou abuso de incapazes, lá do artigo 173. Abusar em proveito próprio ou alheio de necessidade, paixão ou inexperiência de menor. Necessidade, paixão, indivíduos que se relacionam com menores e acabam subtraindo o patrimônio das menores, fazendo-as entrar em negócios ruinosos, os senhores vão entender. Ou inexperiência de menor, né? Ou da alienação ou debilidade mental de outrem, aí tanto faz a idade, pode ser alienado ou débil mental com qualquer idade, induzindo qualquer deles à prática de ato suscetível de produzir efeito jurídico em prejuízo próprio. Aqui está escrito errado na apostila, está escrito sem, mas é em prejuízo próprio ou de terceiro, tá? Então, quando se induz essa pessoa a praticar qualquer ato suscetível a prejuízo próprio, ou que ele prejudique terceiros, em regra, pai, mãe, tutor, curador, pessoas responsáveis, há esse delito. Gravem no tocante ao patrimônio, não tem nada a ver com a conotação sexual lá do artigo 217A. Apesar de falar aqui de paixão. Por que o legislador colocou de paixão? Que é muito comum. Hoje em dia não, mas antigamente era muito comum menores de idade fazerem crediários.
Eu mesmo peguei uma época que com 16 anos podia fazer crediário. Tá, tinha uma autorização e podia fazer crediário. Você trabalhava registrado, inclusive. Aí o cara ia lá, o lábio boca doce, né? E convencia a namorada a fazer um crediário que iria pagar, iria honrar, tudo certinho. Terminava o relacionamento, ele deixava a menina na mão. Ele podia responder por esse delito. Tem até um samba, né, que fala: nosso caso foi pra cova e a roupa pro armário. Vou sujar o seu nome no SPC, alguma coisa assim. Porque é mais ou menos uma história assim, que acabou o relacionamento e o cara, para se vingar, ia sujar o nome da mulher no SPC. Só que aqui, se fizer isso e a vítima for menor de idade, alienado ou débil mental, ou ainda portador de alguma necessidade, um indivíduo carente com uma necessidade muito grande, entra nesse delito aqui. Reclusão de 2 a 6 anos, é um crime que tem uma pena pesada, não cabe lei 9.099, cabe a não persecução penal, mas lei 9.099 não cabe, 2 a 6 anos de pena. Objetividade jurídica, garantia da inviolabilidade do patrimônio, torna a lembrar os senhores que continuamos a falar sobre a proteção ao patrimônio, esse crime também é crime patrimonial. Sujeito ativo, qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa capaz, claro, qualquer pessoa capaz pode ser sujeito ativo desse delito. A vítima é o incapaz. Sujeito passivo, a vítima é o incapaz. Isto é, o menor de 18 anos, o alienado mental ou débil mental, o alienado completo, ou que tem debilidade mental, Down, autista e etc. O emancipado não pode ser sujeito passivo desse crime. Por quê? Porque o emancipado, ele já se emancipa com 16 anos, ele pode praticar qualquer ato da vida civil, não da vida penal. Ele continua sendo menor de idade na vida penal. Mas na vida civil, ele pode praticar qualquer ato, abrir, constituir empresa, encerrar empresa, fazer negócio, tirar talão de cheques, etc. Então ele já não é mais considerado incapaz para efeitos civis, tá? O emancipado. O elemento subjetivo do tipo é o dolo. Não há esse crime na forma culposa, porque também há uma fraude contra essas pessoas vulneráveis, contra esse incapaz. Elemento subjetivo do tipo, somente o dolo. A consumação, esse crime também é formal. Olha lá. Consuma-se com a efetiva prática do ato lesivo a que ele foi induzido, independentemente do resultado danoso, crime formal. Então basta ele praticar o ato, ainda que efetivamente não cause o prejuízo, já está configurado o delito, porque o delito é formal. Basta a indução do menor, basta o abuso daquele incapaz, do menor, do alienado ou débil mental e etc. A tentativa, nesse caso, é admissível. O indivíduo está levando lá o incapaz para praticar o ato lesivo e no momento que ele vai praticar o ato, alguém surpreende. Nesse caso aí, o crime não é unissubsistente. O crime é plurissubsistente, então será possível. A ação penal ela é pública incondicionada, importante isso. Independe da vontade da vítima. E a Lei 9.099, nós já havíamos falado, torna a repetir, ela é inaplicável para a espécie. Então não cabe Lei 9.099 aqui, tá bom? Beleza? Agora, nós vamos falar do 174, que é parecido com o anterior. Só que o 174 está relacionado a jogos. Olha o que diz o 174. Continuando ainda no subtítulo do estelionato e outras fraudes, e no título completo dos crimes contra o patrimônio. Olha lá, artigo 174. Abusar em proveito próprio ou alheio da inexperiência ou da simplicidade ou inferioridade mental de outrem. Aqui tanto faz se o indivíduo for maior, ou menor. Aqui tanto faz, ó. Inexperiência, simplicidade ou inferioridade mental, tá? De outrem, induzindo-o à prática de jogo ou aposta, ou a especulação com títulos ou mercadorias, sabendo ou devendo saber que a operação é ruinosa. Então aqui, em verdade, não é o indivíduo que é débil mental, é o indivíduo que tem pouca cultura, um indivíduo que não tem uma cultura boa para entender o que é ruinoso e o que não é ruinoso. É um indivíduo que é inexperiente, que é simples demais, entendeu? A pessoa faz ele usar o seu patrimônio para aposta, sabendo que aquela aposta é um jogo de azar. Toda aposta é um jogo de azar, que há possibilidade de muito maior de perda do que de ganho, tá? Então você não pode pegar pessoas nessas circunstâncias e induzi-los
abusando, né, em proveito próprio ou alheio, dessa inexperiência, dessa simplicidade ou inferioridade mental, para fazê-las apostar ou ainda investir em ações ruinosas. Pega-se lá uma empresa quebrada do Ike Batista, por exemplo, só para citar uma situação hipotética, e faz com que o indivíduo invista. Ele não tem experiência. É mesmo? Cara que mal assiste televisão, que mal tem cultura, que mal sabe mexer no computador, ele vai acreditar que aquela negociação é boa. Só que quem está o induzindo, quem está abusando da sua condição, está sabendo daquela fraude, sabendo daquela condição, e efetivamente vai responder pelo delito. Esse tem a pena um pouco menor, a pena é de 1 a 3 anos. 1 a 3 anos. Então esse crime não é um crime de menor potencial ofensivo, mas ele admite a suspensão condicional do processo. Então a suspensão condicional do processo aqui é admissível, tá? Conforme o artigo 89 da Lei 9.099. A objetividade jurídica é a garantia da inviolabilidade do patrimônio. Aqui a ideia é garantir que o patrimônio não seja violado, que o indivíduo continue com o seu patrimônio, porque são crimes contra o patrimônio, da mesma forma. O sujeito ativo aqui, qualquer pessoa. Então esse crime é um crime comum, não é um crime próprio. Qualquer pessoa maior, claro, e capaz. Se for incapaz, também não pode ser sujeito ativo. A vítima, a pessoa inexperiente, simplória ou mentalmente inferior. Aqui tanto faz. Elemento subjetivo do tipo somente o dolo, repetindo aos senhores sempre que não há crime de fraude na forma culposa, somente na forma dolosa, tá? Consumação também é um crime formal, com a prática do jogo, aposta ou com a especulação com títulos ou mercadorias, independentemente do resultado. Então basta a pessoa praticar essas condutas, ainda que não tenha o dano, o crime já está consumado. Porque esse delito é formal, ele não depende do resultado danoso. Basta a probabilidade desse resultado danoso para estar configurado o delito. Então é um delito formal, ele ocorre com a simples especulação, com o simples abuso, né, em proveito próprio ou alheio, da inexperiência, da simplicidade ou da inferioridade mental, com a indução desse indivíduo à prática de jogos, apostas ou a negociações de títulos, de mercadorias, sabendo que aquilo é prejudicial a ele, tá? A tentativa ela é admissível no momento que ele vai praticar o ato, alguém intercepta e o ato não é consumado, então a tentativa ela é admissível. A ação penal ela é pública incondicionada, ação penal pública incondicionada, e a Lei 9.099 é aplicável o artigo 89 da lei. Aqui é aplicável o artigo 89 da lei, porque não é crime de menor potencial ofensivo. Aqui é prevista a suspensão condicional do processo, tá certo? Então, a diferença entre um e o outro, no abuso de incapaz, o incapaz é menor de idade, o incapaz tem problema mental, o incapaz é abusado pela paixão que ele nutre em relação àquela pessoa. Já no induzimento à especulação, o indivíduo pode ser até maior de idade, basta ele ser extremamente simples, inexperiente ou ter inferioridade mental, pouca inteligência, porque ninguém é burro. Uns têm mais inteligência, outros menos inteligência. Uns usam inteligência para o bem, outros usam inteligência para o mal, infelizmente. Agora nós vamos falar do artigo 175. Tá? Se nós estivéssemos na aula, eu ia falar alguma dúvida, algum questionamento. Então, como nós estamos em aula virtual, eu vou deixar aqui alguma dúvida, algum questionamento. Todo mundo entendeu? Porque se ninguém pergunta nada, eu vou entender que os senhores entenderam a matéria completa. Espero que tenham entendido, mas se não entenderam, vocês têm meu WhatsApp, fiquem à vontade, tem o grupo, questionem, perguntem, porque eu estou à disposição. Estou em casa direto, 24 horas, estou à disposição. É só perguntar que eu estarei à disposição para ajudá-los. O artigo 175, ele fala da fraude no comércio. O que diferencia o 175 do 171? A única diferença é que no 171 você não precisa de ser comerciante para praticá-lo. No 175 você tem que ser comerciante.
tanto o comerciante, o dono do comércio, quanto o comerciário, o funcionário do comerciante. Então você tem que praticar atos de comércio. Lá no 171, qualquer pessoa. Lembra do exemplo que eu dei lá atrás, do cara que foi pegar o carrinho na casa da minha falecida mãe e levou o carrinho como se fosse pegar emprestado para o meu tio Antônio, que mora na rua de cima? Então, ele não era comerciante nem nada, ele praticou um estelionato, uma fraude. Ele enganou a minha mãe mediante ardil e acabou levando o carrinho, causou a ela, na época, ao meu pai, um prejuízo patrimonial. Nunca mais eles recuperaram. Então, lá foi um crime de estelionato, porque era qualquer pessoa. Para esse delito do 175, tem que ser comerciante ou comerciário. E, aliás, era muito comum isso na região da 25 de março, região da Galeria Pagé, e eu vou falar daqui a pouco um exemplo. Olha o que diz o 175. Enganar. Enganar, fraude. Já pensamos no 171. No exercício da atividade comercial. Olha a diferença aqui. Enganar, vírgula, um aposto. No exercício da atividade comercial, vírgula, o adquirente ou o consumidor. Então aqui o indivíduo engana o adquirente ou consumidor no exercício da atividade comercial. Por isso que não é o estelionato lá do artigo 171, porque no 171 não precisa de ser comerciante, aqui sim. E aí ele elenca quais são os casos de engodo, de engano da vítima. Inciso 1. Vendendo como verdadeira ou perfeita mercadoria falsificada ou deteriorada. Classe. Lá na região da 25 de março, é muito comum, quem já foi até lá, acredito, se não todos, pelo menos a maioria já foi, eu já fui inclusive, é muito comum lá, efetivamente, a venda de produtos falsier, que a gente brinca, produtos franceses, falsier de la 25, são a venda de produtos falsificados. Mas os chineses, em regra, eles falam, réplica, primeira linha, segunda linha, réplica, eles falam, eles não enganam a pessoa, eles falam que é réplica, que você está comprando a réplica, que está comprando uma coisa falsificada. Então você sabe, você assume o risco, você está comprando uma coisa que você sabe que não é original, não é legítima. Por exemplo, essa camisa maravilhosa aqui, do Coringão, essa é original. Os alunos que se formaram o ano passado, do 10º A, me deram, quando eles eram alunos do 8º A, eles se juntaram e me deram no Dia dos Professores. Então, presentaço que eu uso com o maior prazer, tá? Então, não é uma camisa, mas existem várias camisas do Corinthians e de outros times que são falsificadas. Lá na própria 25 de março, vende de caminhões lá, né? Qual que é o problema da falsificação? Que não se paga o royalty. Não se paga os direitos autorais de quem os detém. Nós vamos falar sobre esse delito, inclusive, lá no artigo 183 do Código Penal, tá? Quando falaremos lá das falsificações, dos crimes contra a propriedade imaterial, que é o direito autoral, o direito intelectual. Tá? Então aqui quando ele vende como verdadeira ou perfeita uma mercadoria falsificada ou deteriorada, está cometendo esse delito. Os senhores já perceberam que, por exemplo, a Fast, não é propaganda, Fast, né, que é o termo correto em inglês, aquela loja de eletroeletrônicos, ela tem ali, pelo menos não sei se no shopping internacional tem, mas ali na Zakinash, em frente do presídio feminino, ela tem uma loja lá e tem um fundo da loja, como se fosse um saldão, que eles vendem produtos lá que são produtos com defeitos, pequenos defeitos. Uma geladeira lá maravilhosa que tem um amassadinho, eles descontam R$1.000, R$2.000. Uma televisão que tem um risco, enfim, eles podem vender. A lei não proíbe, só que eles têm que vender por um preço menor e cientificar a pessoa de que ela está comprando justamente pelo fato daquele problema. Tem lojas, inclusive, aí que vendem assim. As lojas de saldão que acabam vendendo aí produtos recuperados, às vezes de enchentes, recuperados de alguma coisa, eles vendem, mas eles têm que efetivamente alertar o consumidor daquela compra. Eles não podem vender aquilo como um produto intacto, sem problema nenhum, se ele tem, porque senão eles estariam cometendo esse delito, que é a fraude no comércio. Ou ainda, se a mercadoria for deteriorada, se ela tiver com problema, você não pode vender uma mercadoria deteriorada, que está com problema. Às vezes o indivíduo compra um aparelho, o indivíduo testa lá o aparelho, parece que ele está normal, só que
Passa um tempo, o aparelho já não funciona mais. Por quê? Porque ele estava com problema, já estava apresentando, estava deteriorado, apresentando problema. O vendedor, então, responderá pelo delito de fraude no comércio, que é um subtipo do estelionato. Inciso 2. Entregando uma mercadoria por outra. Isso também não pode. Olha só. A senhorinha vai lá na Casas Bahia, porque a minha felicidade é um crediário na Casas Bahia, como diziam os saudosos Mamonas, e ela compra lá um refrigerador da Brastemp, que foi o nome que me veio agora, tá? E eles fazem a nota fiscal, prometem a entrega daquele refrigerador, e quando ela recebe o refrigerador, ele é da mesma característica, da mesma cor, só que a marca é Consul. Crime. Eles poderiam até fazê-lo, mas eles teriam que entrar em contato com ela e pedir autorização para ela da troca, porque aquele produto não tem mais. Isso é legal. Aconteceu comigo, não geladeira, mas já aconteceu comigo com produtos, da empresa entrar em comprar produto pelo Mercado Livre, pagar, deixar tudo certinho, a empresa entrar em contato e falar, senhor, nós não temos mais o produto, o senhor gostaria de um produto similar? Eu falar, não, eu não tenho interesse. Eu falar, sim, eu posso, eu quero. Porque o direito é do consumidor. O consumidor é que opta, o consumidor é que escolhe se ele quer ou não aquele produto. O que não pode é você tentar empurrar à força. Então aqui, ó, quando entrega uma mercadoria por outra, também é crime, é fraude no comércio. Tá? Eu acho que eu comentei lá atrás, na época dos anos 90, tal, era muito comum um toca-fitas chamado Rodstar. A marca era da Rodstar, que é uma marca, salvo engano, americana. Você encaixava numa gaveta e ele funcionava. Você tocava fitas, tinha FM, AM, FM e toca-fitas. Então era o ostentar daquela época. Então você ia para a balada, você pegava lá o tojo lá, o toca-fitas, e levava na mão, ia na chapelaria da balada, claro que ninguém ia ficar dançando lá, né? Lá, com o toca-fitas na mão. Mas pegava aquilo porque não podia deixar no carro, porque o pessoal quebrava o vidro e subtraía, furtava o aparelho, que era caro na época, né? E aí você tirava da gaveta, já era ejetável justamente por isso. Você tirava da gaveta, levava na mão, ficava na fila da balada, entrava lá. Não um só, eram vários indivíduos, homens, né, claro. Vários homens que faziam isso e na baladinha pagavam lá o valor, colocavam na chapelaria. Ficavam com um papelzinho no bolso, na hora de ir embora, pegavam lá o aparelho e iam para casa, encaixava de novo lá na gaveta e o som funcionava de forma normal. A maioria, inclusive, tinha uma anteninha que vocês plugavam atrás, né? A antena ficava externa e plugavam o plug para funcionar o som. Então isso era muito comum. E foi uma febre na época. E aconteceu várias vezes do indivíduo ir lá na Galeria Pagé, comprar um aparelho desse, o indivíduo falar, tá bom senhor, eu vou embrulhar. Entrava, embrulhava, colocava um bloco lá, um tijolo, o cara levava com peso similar, o peso de um tijolão, quando chegava em casa lá, era outra mercadoria que não tinha nada a ver. Era fraudado, era crime. Mas como que ele ia denunciar se ele também estava comprando uma coisa contrabandeada? Então tinha esse problema também, tá? Esse crime é um crime de menor potencial ofensivo. Ele tem a pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Então esse crime é um crime de menor potencial ofensivo. Detenção de 6 meses a 2 anos, 6 meses a 2 anos ou multa. Quando não havia a Lei 9.099, já era permitido a troca desse delito, dessa pena de detenção pela pena de multa. Com a Lei 9.099, aqui é aplicável o artigo 61, crime de menor potencial ofensivo. Tá bom? Parágrafo 2º. É aplicável o disposto no artigo 155, parágrafo 2º do CP. Esse delito também recepciona o chamado crime de bagatela. A bagatela também aqui, ela é recepcionada. Então, se essa fraude for bagatela, um produto de valor ínfimo, valor irrisório, tá? Tecnicamente aqui pode-se, a defesa pode arguir em favor do seu cliente, do réu, o princípio da bagatela. O juiz pode deixar de aplicar a pena, aplicar somente a pena de multa e etc. Objetividade jurídica, a garantia do patrimônio, claro, nós estamos falando de crimes patrimoniais, e da moralidade do comércio. Claro, da moralidade, porque você compra um produto, você acredita que está recebendo aquele produto, e não um produto falsificado, tá? É a mesma coisa, a mulher vai lá compra uma seda, escolhe a seda, o indivíduo embrulha uma
viscose, que apesar de ser semelhante, não é seda. Então, nesse caso, ela estaria sendo vítima deste crime aqui, da fraude no comércio. Então, não pode, tá? Não pode. A fraude no comércio é nesse sentido. Objetividade jurídica, então, nós já falamos. Sujeito ativo, somente o comerciante ou comerciário, pois se não for, cometerá o delito previsto no artigo 171, parágrafo 2º, inciso 4. Lembra que eu tinha falado? Se não for comerciante, remete-se para o 171. Sendo comerciante ou comerciário, que é o funcionário, que é o vendedor, responde por esse delito. Claro, classe, olha só. Efetivamente, o delito só vai ocorrer a partir do momento que há fraude. Por exemplo, na nossa loja lá em Mogi, que está fechada também agora, se efetivamente o indivíduo, uma vendedora, vai lá, a Dani tem lá as vendedoras, aí a vendedora vai e a mulher escolhe uma sandália, um sapato, um escarpão, ou um mule, enfim, um calçado qualquer que ela gostou lá da Santa Lola. Ela vai lá e escolheu. A menina, com aquela movimentação geral, na hora de entregar, ela pega e entrega a caixa errada. Isso acontece, pode acontecer. Aí não há o crime, porque não houve o dolo, entenderam? A mulher volta à loja e fala, olha, eu comprei tal sapato e me entregaram errado. Fatalmente entregaram o dela para outra pessoa. Azar da loja. A loja vai ter que trocar aquele calçado e entregar o correto para a dona, sob pena de responder a crime. Aí sim responderia ao crime, porque a partir do momento que ela se nega, o dolo está caracterizado, tá bom? Então a imprudência, a negligência, a imperícia não caracteriza esse delito, somente o dolo. Então a vítima aqui pode ser qualquer pessoa, tá? O sujeito ativo é crime próprio, só o comerciante ou comerciário, se não for 171. A vítima, qualquer pessoa. O elemento subjetivo do tipo somente o dolo, eu acabei de explicar para os senhores, tá? E a consumação, ela se dá com a tradição da coisa ao adquirente ou consumidor. Então, a tradição no direito civil, que vocês já aprenderam com os professores de direito civil, é a troca, a entrega da coisa com a recepção, né? Com a receptividade do valor relativo àquela coisa. Então há a tradição. Eu entrego o dinheiro, você me entrega o calçado. Isso configura a tradição do direito civil. Aqui no direito penal a tradição é a mesma coisa. Com a entrega da coisa ao adquirente ou ao consumidor, está consumado esse delito, a partir do momento que entregou a coisa. A tentativa é admissível. Como? Nesse exemplo que eu dei, imagine que o indivíduo, ao invés dele efetivamente sair com a coisa, na hora que o cara colocou em cima do balcão, ele falou, pera um pouquinho, abriu lá a caixa, mas aqui tem um tijolo. Pronto, delito na forma tentada, porque não tinha ocorrido ainda a tradição, ele não tinha se apropriado, recebido a propriedade ali ou a posse. Tá? Ele estava na iminência de recebê-lo. Então haveria o crime na forma tentada. Esse crime admite a forma tentada. A ação penal aqui, ela é pública incondicionada, não depende da vontade de ninguém. Eu sempre falo que não depende da vontade de ninguém, mas obviamente depende da vontade da vítima. A vítima tem que ir até a delegacia e dar a notícia do crime. É que não depende de representação nem de queixa-crime. Por isso que a ação penal é, no caso, pública incondicionada, tá? A Lei 9.099, no caput é aplicável o artigo 61, tá? Desculpem, eu acabei pulando o parágrafo 1º, me desculpem, eu passei direto para o 2º. Vamos voltar lá, parágrafo 1º, que eu tenho até um comentário importante sobre ele. Alterar em obra que lhe é encomendada a qualidade ou peso de metal ou substituir, no mesmo caso, pedra verdadeira por falsa ou por outra de menor valor. Vender pedra falsa por verdadeira, vender como precioso metal de outra qualidade, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Por que o legislador, olha a diferença do caput para o parágrafo 1º de pena. A pena do caput ela é de menor potencial ofensivo, de 6 meses a 2 anos. A pena do parágrafo 1º é de 1 a 5 anos. É a pena do estelionato mesmo, lá do caput. Por quê? Porque é muito mais difícil descobrir esta fraude do que as outras fraudes. Imagine que vocês levam lá, vão a uma loja na Praça da Sé e encomendam
uma aliança. Os meninos aí mais novos vão ficar noivos, vão se casar, encomendam lá o par de alianças. Vocês acreditam que efetivamente aquela aliança entregue aos senhores tem o peso e a quantidade de ouro que foi convencionada na compra? Só que efetivamente o indivíduo pode preencher o oco da aliança com metal não precioso. Ela vai ficar a parte externa toda de metal precioso, do ouro, mas a parte bruta, a parte de dentro não é. Então, a não ser que quebre aquilo e você consiga perceber que por dentro é falso, que não é que é falso, é um outro metal, do contrário, não vai ter como perceber essa fraude. Ela é muito mais difícil. Por isso que o legislador pune com mais rigor. Quando você vende pedra falsa como verdadeira, não tem problema nenhum. Por exemplo, vocês vão ter aí, quando estiverem no último ano, eu tive, todos os alunos têm, vendedores que vêm com catálogos de pedras para a formatura. No caso nosso é o rubi, que é a pedra vermelha que representa o direito. Não estou com o meu anel agora, mas meu anel tenho 25 anos, é desde 95, 25 anos que eu tenho o anel. Eu comprei, inclusive, antes de me formar. Né? Eu me formei em 97, mas em 95, uma senhora que trabalhava com a Caixa Econômica e tal, eu adorei, achei ótimo o anel, gostei, achei bonito e acabei comprando, graças a Deus, já há 25 anos. Mas existe a venda, e lá o meu anel, a pedra é rubi mesmo, rubi original, legítimo, pedra natural. Mas existe venda de rubis, esmeraldas e etc., que são sintéticos, são pedras sintéticas. Como hoje tem o couro sintético, como hoje tem N produtos sintéticos. Não é crime vendê-los. O crime é enganar a pessoa. Eu, por exemplo, comprar um anel de vocês, né, que vão comprar um anel de formatura com rubi supostamente natural, em verdade, uma pedra sintética, que não é natural. Nesse caso, haveria esse crime, pena de 1 a 5 anos, tá certo? Agora, se a pessoa vender e falar, olha, aqui é um rubi sintético, não há crime nenhum, porque a lei permite essa venda. O que não permite é enganar o comprador no tocante à qualidade, à quantidade, à legitimidade, à naturalidade ou não daquele produto, tá? Então, no caput cabe o artigo 61, que é crime de menor potencial ofensivo, e no parágrafo 1º caberá o artigo 89, a suspensão condicional do processo, haja vista que não é crime de menor potencial ofensivo. Correto? Continuando aqui. O artigo 176, ele fala de outras fraudes. Olha lá. Então, aí é genérico. Qualquer tipo de fraude poderia se enquadrar aqui, mas ele ainda especificou 3 situações que são consideradas outras fraudes para efeitos do estelionato. Olha o que diz 176. Tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. Então aqui o indivíduo que ele vai no restaurante, come, bebe e não tem dinheiro no bolso, ou cartão, ou qualquer meio de pagamento. O indivíduo que aloja-se, que hospeda-se no hotel e não tem qualquer meio de pagamento, ou o indivíduo que utiliza o meio de transporte público, né? Aí pode ser tanto o táxi, o Uber. Uber eu acho que é até impossível, porque você tem que ter o cartão para poder comprar. Mas o táxi, ou metrô, ou ônibus, ou trem, etc. Crime. A pena é ridícula, mas é crime, tá? Detenção de 15 dias a 2 meses e multa. Há muitos anos atrás eu estava dando aula à noite e aí começou a tocar o celular. E eu não atendi, porque estava dando aula, eu não atendi. Mas o celular insistindo com o mesmo número. Falei, poxa, deve ser alguma coisa emergencial. Nós somos criminalistas, né? Volta e meia aparecem emergências. Pedi licença para a sala, acho que era 413 a sala lá do Minhocão. Pedi licença para a sala, saí e atendi o telefone. Era um aluno meu do 9º semestre, desesperado. Eles tinham ido naquela churrascaria do Bosque ali na Paulo Facini e comeram, beberam à vontade lá. Na época deu R$1.000 e poucos para um monte de gente e falaram que era o dia da pendura lá, do dia 11 de agosto, que não iriam pagar. O dono do restaurante lá, um português, ele chamou a viatura, foi todo mundo levado lá para o primeiro DP.
Aí discussão vai, discussão vem, eu orientei, falei para eles que efetivamente podia caracterizar a fraude, se eles não tivessem o dinheiro, né, podia caracterizar esse delito. Aí o delegado também acabou sendo até bem complacente, chamou o dono do restaurante, conversou com ele, conversou com os rapazes, também com os alunos, e fizeram um acordo. Digamos que fosse R$1.000 a despesa, ele reduziu para R$500, pagaram a metade e aí não fez boletim de ocorrência nem nada, mas poderia ter sido feito lá um crime se provado que eles não tinham dinheiro. No caso lá eles até tinham cartões, tinham meios de pagamento, né? Mas tiveram esse problema aí. 15 dias a 2 meses de multa, crime de menor potencial ofensivo, crime que tecnicamente admite aí a transação penal lá do artigo 61 da Lei 9.099 de 95. E o parágrafo único já efetivamente já nos mostra que é um crime de ação penal pública condicionada, porque olha o que diz o parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Não é a queixa-crime da ação penal privada, mas a representação da ação penal pública condicionada. Somente se procede mediante representação. Então, a ação penal é pública condicionada. E o juiz pode, conforme as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Aí é o juiz que vai efetivamente entender se ele vai aplicar a pena ou não. Ele tem a faculdade de deixar de aplicar a pena. Com o advento da lei, como o Código Penal é de 40, é óbvio que ainda se falava sobre isso. Mas com o advento da Lei 9.099, é feita a transação penal, já era. Estarão livres, tá? Objetividade jurídica, a garantia da inviolabilidade do patrimônio. O sujeito ativo aqui, qualquer pessoa, esse crime é um crime comum, não é um crime próprio. A vítima pode ser a pessoa física ou jurídica que presta serviços e sofre os prejuízos. Aí tanto faz pessoa física ou jurídica, tanto faz. Pode ser lá o vendedor de cachorro-quente, pode ser o indivíduo que tem um táxi, não interessa. Elemento subjetivo do tipo somente o dolo. Não há esse crime na forma culposa. Pode dar um exemplo, professor? Claro. Imaginem que os senhores casados, eu não sofro desse problema, não mexe na minha carteira, mas tem caras aí que quando eles tiram lá acreditando que tinham R$50 na carteira, quando vão lá pagar um produto na padaria, vão tomar um café, tomam um café, ninguém olha o dinheiro antes, você acredita que aquele dinheiro está na carteira. Quando olha lá, a mulher já tinha rapelado o dinheiro, o cinquentão lá da carteira. Nesse caso aí, ele, óbvio, vai ficar sem condições de pagar o café, pagar o alimento que ele fez ali, tá? Mas ele vai poder conversar, explicar a situação, se for o caso, deixar todos os contatos, ou uns até mais rigorosos, olha, segura meu celular, estou indo lá pegar dinheiro e te trago aí, enfim. Mas a lei, ela efetivamente, ela prevê, né, a forma dolosa apenas. Então não há esse delito na forma culposa. Consumação com a tomada da refeição, com o alojamento no hotel ou com a utilização do meio de transporte. Quando realiza qualquer um desses atos, já está consumado o delito. A tentativa ela é admissível, mas é de difícil constatação. Desculpem. Por que o legislador fala que ela é admissível, mas é difícil constatação? Porque você senta num restaurante, ninguém vai falar, mostra a sua, vou te dar uma geral aí, mostra sua carteira, se o senhor tem cartão, se o senhor tem dinheiro, e mesmo tendo cartão, vou verificar se o seu cartão passa. Seria deselegante, você se levantaria na hora e iria embora do restaurante. Quando você entra num ônibus, eu não sei como é que é o ônibus agora, eu não sei se já paga adiantado, mas antes no ônibus, você entrava no ônibus e ficava aguardando na hora de descer para pagar e descer do ônibus. Então o cara podia estar lá sem dinheiro, o motorista não vai parar o ônibus e ir lá revistar as pessoas para ver se tem dinheiro. Ou ainda o indivíduo quando entra no hotel. Os hotéis têm um pouco mais de segurança, porque quando você entra no hotel você tem que deixar um cartão, ou você paga adiantado ou deixar um cartão lá, não deixar o cartão fisicamente, deixar os dados do cartão garantindo a sua estadia. Pelo menos as viagens que eu faço, a maioria são assim. Então já é uma forma de garantir. Mas do resto não tem como. É possível a tentativa? Sim, se revistasse a pessoa no momento que ela vai consumir a comida, no momento que ela vai usar o transporte, no momento que ela vai entrar no hotel.
aí seria um crime tentado. Do contrário, impossível. A ação penal aqui tá errado. Ah, não, tá certo. Ela é pública condicionada. Pública condicionada e aplicável o artigo 61 da lei. Nossa, garganta seca aqui, deu pigarro. Da lei 9.099 de 95. Paramos aqui então, classe. Eu me coloco novamente à disposição. Se inscrevam no meu canal, Professor Newton Vivan, lá no YouTube. Cliquem lá no sininho quando eu tiver aula nova de qualquer matéria, porque eu tenho disponibilizado lá aulas do terceiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, do quarto ano, do quinto ano. Então tem matéria pra caramba. Tem entrevistas relacionadas ao direito penal, ao tribunal do júri, né? Então tem um material bem amplo lá, já acredito que tem mais de 30 vídeos lá. Quem tiver interessado, entre lá, puxe pelo canal, vocês vão conseguir efetivamente verificar lá os vídeos, né? Deem um like lá se gostaram, um dislike se não gostaram, toda crítica construtiva será sempre bem-vinda, mas se inscrevam lá no canal, que aí me ajudam a divulgar o trabalho, não só para vocês, mas para outras pessoas também. Eu tenho recebido, inclusive, comentários de pessoas de outras faculdades que acabaram vendo, gostaram da aula, né? Graças a Deus, e estão elogiando lá. Eu fico feliz com isso, tá bom? Que Deus abençoe cada um dos senhores, um ótimo final de semana. E eu passo, então, os critérios da nossa avaliação A, tá bom? Que Deus abençoe. Bom final de semana a todos.